Bom dia! Começa agora a edição desta quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre mercado de trabalho e estágio. Para tratar dos temas, estão comigo Soraya Kassab Deloroso, supervisora do grupo NPO. Soraya, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, bom dia. E também está comigo Marcelo Pascoal, supervisor do CIE. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa para tratar de um tema tão importante. Muito obrigada. É verdade, eu que agradeço. Bom dia. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Soraya, existem ainda mais de 11 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. É um número muito grande, talvez um dos maiores desafios aí desse novo governo, que é fazer com que a economia comece a reagir de maneira mais prática e esses postos de trabalho sejam em um número maior do que estão sendo ofertados hoje. Qual é o perfil do candidato que o mercado está buscando? Olha, é muito importante para a gente retomar emprego, é retomar a economia, né? Então, as pessoas, elas, mesmo aquelas que estejam desempregadas, elas têm que se preparar para o mercado de trabalho. Então, como é isso? Eu sempre falo, é fundamental que você esteja ajustado ao que o mercado precisa, se qualificando, fazendo cursos, estando atento, se informando, né, dentro da sua área de atuação, o que o mercado busca desse profissional, está sempre atualizado. Eu acho que é esse momento. Então, aproveitar esse momento de desemprego, né, que você está mais tranquilo, com mais tempo, para se qualificar e se aprimorar dentro da tua área profissional. É um mercado que está cada vez mais exigente? Sim. A gente fala assim, a parte técnica é fácil você aprender e você se qualificar. O mais difícil para o empresário, para a empresa, é o comportamental, né? Então, hoje em dia, a exigência é grande na comunicação, no trabalho em equipe, na inteligência emocional, em saber lidar com os conflitos, né? Porque isso é muito mais difícil você treinar no seu candidato ou no seu profissional do que a parte técnica que você manda fazer um curso e fica tudo resolvido, né? Então, está mais exigente o mercado, sim. E como esse candidato que é competente, muito competente do ponto de vista técnico, pode buscar se qualificar, se assim a gente pode dizer, do ponto de vista da inteligência emocional, do comportamento, da boa relação em trabalho em grupo? Como buscar isso, Soraya? Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que observar a nós mesmos, né? E fazer uma avaliação dos nossos erros e acertos, né? Então, eu acho isso fundamental. A partir do momento que você detecta algum erro de comportamento, algum comportamento seu que resultou em alguma coisa negativa, é o momento que você vai começar a se observar e tentar melhorar, né? Então, eu acho que o profissional, ele é atento a tudo que ele faz, as respostas que ele tem, isso é hiper importante. E você tem hoje algumas condições de coaching, né, de algumas orientações que você pode buscar junto a algum profissional. E do ponto de vista do estágio? A gente está falando de estudantes recém-formados, geralmente, na sua grande maioria ainda jovens, e que estão muitas vezes com os hormônios à flor da pele, com todas aquelas expectativas. Qual é hoje o perfil de estagiário que as empresas buscam? Não muito diferente já do profissional, como a nossa colega tem citado. A proposta de estágio em si, ela é sim dar aquele primeiro contato para o jovem com o mundo de trabalho, oferecer para ele condições de aprendizado, onde muito mais do que desenvolver, tem também a possibilidade de aprender. Mas o mercado de trabalho não tem tanto tempo para isso, as empresas não têm tanta disponibilidade para esse momento. Então o jovem ele tem que chegar já para uma entrevista um pouco mais preparado, um pouco mais qualificado.
E o CIE, ele oferece essas condições para os estudantes que são cadastrados conosco. Então, existem plataformas que já estão disponíveis, em que ele pode se cadastrar, acessá-las gratuitamente, emitir os seus certificados, para que na hora que ele chegue num processo de seleção, ele tenha um mínimo já a oferecer para as empresas. Falando em processo de seleção, como se destacar num processo de seleção para o mercado de trabalho formal, e depois eu vou perguntar para o mercado de estágio. Como se destacar, Soraya? Eu acho que essa talvez seja a grande dúvida e a maior tarefa de um candidato que está do outro lado da mesa, né? Olha, eu sempre digo o seguinte, o importante do candidato, o mais importante numa entrevista de emprego, eu acho, é você demonstrar interesse, demonstrar motivação, demonstrar que você é proativo, dinâmico. Hoje o mercado de trabalho, ele busca um profissional multitarefas, né? Não adianta mais, você não é mais especialista, as empresas enxugaram muito o seu quadro de colaboradores, então busca-se profissionais que se adaptam a várias tarefas ao mesmo tempo. Então, numa entrevista a gente está buscando isso, né? Aquele profissional que tem brilho nos olhos, que tem interesse, que está ali com vontade, que você sabe que vai dar tudo de si no momento do trabalho. E é muito comum a gente observar, assim, na hora da entrevista, aquela pessoa desanimada. A gente entende que o mercado está difícil, às vezes você manda centenas de currículos, né, e não recebe nenhum telefonema de entrevista, ou às vezes você vai em várias entrevistas e está sempre levando um não, um negativo, mas não pode desanimar, você tem que chegar na entrevista bastante animado, entendendo que vai dar certo. Que ali pode ser a sua oportunidade. Exatamente. E a gente percebe isso hoje, né? O profissional ele já chega achando que vai dar errado, então a gente já percebe bastante desanimado, desmotivado, e isso é bastante negativo numa entrevista. E do ponto de vista do estágio, o que é o grande diferencial daquele estagiário que está buscando uma vaga, uma oportunidade de aprender? Como o objetivo da empresa na contratação do estagiário não é tanta qualificação técnica, o comportamento pessoal também se destaca muito. Então, a positividade do candidato é um diferencial em tanto. São pequenos detalhes que são observados numa entrevista. Então, ele tem ali os seus 5, 10, 15 segundos iniciais, onde ele vai causar aquele impacto em que vai ser o diferencial para ele. Então, ser sempre muito positivo, sempre demonstrar muito conhecimento sobre a vaga, interesse sobre aquela proposta, muito mais do que no termos de remuneração, mas sim visar muito mais a aprendizagem e eu diria que principalmente a pontualidade e o comprometimento. Pontualidade, comprometimento, positividade. Só que é inevitável dizer que num momento tão delicado da economia, quando você chega para uma entrevista, seja de estágio, seja de emprego, há uma certa ansiedade incutida naquele candidato. O que dizer e o que não dizer na hora que você está na frente do seu recrutador? Eu acho que a pessoa tem que ser muito verdadeira, sempre dizer a verdade, né? Então, nesses momentos difíceis de arrumar emprego, às vezes a pessoa quer inventar que fez um curso, que tem algum conhecimento e tal, depois a gente vai checar com algum teste, alguma coisa, e a gente vê que não tem. Né? Então, isso causa uma impressão bastante negativa. Então, a primeira coisa é você ser verdadeiro, falar dos seus pontos positivos, dos seus negativos, sempre pensando em dizer que os negativos você vai desenvolver, você está já buscando, né, uma qualificação para isso. Eu acho que o ponto fundamental é esse. No estágio é a mesma coisa? A mesma coisa. O que dizer é exatamente o porquê que ele está ali, qual que é o interesse dele mediante aquela proposta. E o que não dizer é mais do que provado que não adianta mais você falar que você tem aquele conhecimento, aquela experiência, porque isso vai ser pedido à prova e você não vai conseguir ter. Então você acaba se prejudicando por conta de uma ideia de que isso seria favorável a você. E essa colocação, essa informação inverídica, ela pode acabar fechando portas para esse candidato, tanto quanto estágio, quanto para mercado de trabalho de uma maneira definitiva?
Eu acho que definitiva não, mas, por exemplo, naquele lugar onde ele já esteve, naquela empresa onde ele participou do processo seletivo e ele não foi verdadeiro e foi checado e observado isso, ali eu acho que ele fechou portas, né? Em outros lugares que não o conhecem, aí eu acredito que não, tá? Mas uma porta fechada é sempre muito ruim. Especialmente no momento que a gente vive hoje, né? É verdade. Nós tentamos também minimizar esse impacto. Então, quando o jovem ele não passa em um processo seletivo indicado por nós, ele tem a oportunidade de participar de uma simulação de processo seletivo com o CIE. Então, Ótimo. isso acontece lá no nosso escritório. Toda sexta-feira é feita uma simulação com uma consultora técnica nossa, onde ela faz a realidade de um processo de seleção. Aquela vaga ele não está concorrendo naquele momento a nenhuma Sim. vaga, mas é exatamente uma realidade em que ele vai participar talvez na próxima semana. E quais são os principais aspectos levantados dentro dessa simulação de entrevista, do ponto de vista de feedback dessa consultora? O que ela mais sente de necessidade ou de anseio daquele candidato que está do outro lado? É a falta de experiência mesmo, a ansiedade dele, de achar que ele precisa impressionar o selecionador naquele primeiro momento de entrevista, quando na verdade o selecionador não está esperando isso. O selecionador espera dele a demonstração de interesse, de conhecimento, de vontade, como a nossa colega falou, de vontade. E ele acha que não é nada disso. Então, como você nunca teve a vivência desses processos seletivos, ela faz com que ele viva isso naquele momento. Então, ela faz os questionamentos que são comuns de uma entrevista e no mesmo momento ela já dá o retorno para ele. Ele tem esse feedback? Sim, ele tem o feedback. E ele sai de lá com uma certificação de participação já. Quando ele vai para um segundo momento, para uma outra entrevista, então ele já tem o treinamento inicial e com certeza ele sai, 99% dos casos, ele mesmo nos dá o retorno em que para ele mais seguro. Muito mais confortável. É muito mais fácil você falar de algo que você já viveu. Sem dúvida nenhuma. Roupa. Roupa é alguma coisa que o candidato tem que se preocupar? Isso é verdade? É verdade, né? O candidato, os meninos, né, geralmente devem ir de calça, um sapato fechado, uma camiseta, uma camisa, né, sem boné. Dependendo da vaga, o tênis também não teria problema nenhum. E as meninas, uma maquiagem leve, uma roupa mais comportada, né? Uma saia, um vestido, uma calça. Nada muito curto, nada de mini saia ou mini vestido, não, né? Não, eu já tive assim, engraçado, né? Que as pessoas não levam muito em consideração isso. E uma vez eu fiz uma entrevista, faz pouco tempo, uma candidata chegou, ela estava com um biquíni, né? Você percebia o biquíni embaixo da roupa. E ela depois, no final, ela comentou, tá um dia tão bonito que eu vou aproveitar e vou para a praia, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque a primeira aparência, a primeira impressão fica, né, naquele candidato. E a gente percebendo que a pessoa teve um cuidado, né, de se arrumar, de vir para a entrevista mais arrumado, isso já conta ponto. Essa candidata, ela até poderia aproveitar o dia bonito e ir para a praia, mas depois que ela fosse para a entrevista, voltasse para casa e colocasse o biquíni, né? E também, assim, depende muito do cargo, né? Então, a gente percebe que para cada cargo existe um vestuário diferente, né? Então, a pessoa mais executiva geralmente já vai mais de camisa de manga comprida, né? Mais social. Uma pessoa mais operacional, ela geralmente está de jeans, está de tênis, está de camiseta. Então, a gente, na hora que está fazendo a entrevista, a gente percebe isso também, que cada vestuário está de acordo com o cargo de cada um. No CIE, os recém-formados recebem essa orientação de como se vestir corretamente para uma entrevista de emprego? Eles trazem essas dúvidas, de repente, para essa consultora? Sim, muito. Lá quando ele faz o primeiro cadastro dele, onde ele deixa os dados informando que ele tem interesse em participar de uma vaga, ele já recebe uma orientação inicial. E nós estamos falando de um público de idade, uma média de 14 a 24 anos, que é o nosso público maior. Então é comum para ele uma bermuda, um tênis. E quando ele vai fazer o cadastro, ali já é um primeiro momento para ele, já é um primeiro impacto. Então ele já recebe a orientação ali para que no momento de uma entrevista ele não precise ir acompanhado dos pais, ele não pode ir de boné, bermudas. Então a nossa recomendação para ele é que sempre ele avalie
a oportunidade na qual ele vai concorrer, qual é o segmento que a empresa que ele está seguindo, qual é a vaga que é a proposta para ele, e ele se vestir adequadamente nesse formato. Ainda falando na parte do vestuário, Soraya, aquele candidato que se apresenta bem, se coloca bem, passa, consegue a vaga. Ele precisa manter a mesma postura da entrevista de emprego, e eu falo isso tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista de apresentação. Por exemplo, uma vaga de gerência, coordenação ou chefia. Uma chefe, uma gerente pode trabalhar, por exemplo, de mini saia? Bom, eu acho que o ideal é assim, você no primeiro dia de trabalho, você vai de uma forma mais formal. E ali você vai observar como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam, isso é normal, né? Uma semana, tal, você já começa a observar como eles se vestem, como eles se comportam e você vai se moldando a empresa, né? Então eu acho que o segredo é esse, no primeiro dia você vai mais formal, né? E vai observando como é aquela empresa e você vai interagindo, porque também você não pode ser diferente, muito diferente daquele público, né? Senão você começa a ser mal vista ou mal interpretada, né? Então, o ideal é que a partir do momento que você vai observando, você vai se adaptando à cultura daquele lugar. E quando a gente fala prestar atenção em como aquelas pessoas se vestem e se apresentam, são todas as pessoas da empresa, em todos os níveis. Exatamente, mas principalmente no seu nível, né? Então, se você é um gerente, como que os gerentes dessa empresa, né, se comportam, como eles se vestem? Eles se vestem igual aos demais? Eles estão mais social? Então, aí é a adaptação que o mercado hoje pede, um colaborador, um profissional que se adapte, né, a uma rotina que muda a todo momento. Ser chefe e ser líder. Há uns anos atrás, talvez o mercado buscasse os chefes. Hoje, o mercado certamente busca os líderes. Qual é a diferença para quem está em casa entender? Bom, o chefe antigamente era aquela pessoa que cobrava, ele era uma figura mais autoritária, né? Que não esperava muito dos seus liderados, né? Hoje, o líder, ele é uma pessoa que estimula a equipe, que busca o potencial de cada um, que busca desenvolver cada vez mais o potencial, que inspira, né? Que aceita as opiniões, né, como bem-vindas e reforça de uma forma positiva que o grupo coopere com ele, né? A palavra dele nem sempre é a última, né? O grupo pode trazer inovações. Então, eu acho que é a figura hoje que se espera de um líder, principalmente que desenvolva a equipe. E os talentos dessa equipe, os talentos. Eu sou de uma época... talvez todos nós aqui da bancada sejamos de uma época em que o diploma tinha muito peso na hora de um processo seletivo. Você precisava fazer uma universidade renomada. Isso era muito bem visto, já era um passo importante no momento da sua seleção. Isso mudou? Eu acho que a formação ainda é importante, né? Para cada cargo você tem uma exigência de formação, né? Ensino médio ou nível superior. Agora, em faculdade, nome de faculdade, eu acho que isso já não existe mais, né? Porque hoje o candidato, quando ele entra, ele é muito avaliado, né? Então, depende, às vezes você faz uma boa faculdade, mas você não sai com uma boa formação, porque a formação, ela também é individual. Depende né? do aluno, Depende do aluno. Então, eu acho que nome de faculdade hoje não pesa tanto, mas a formação, sim, né? Eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, maior oportunidades você vai ter. O estudante recém-formado, ele ainda traz essa angústia, por exemplo, do peso da universidade que ele acabou de se formar ou não? Ele não tem mais essa preocupação de, por exemplo, não ter sido formado numa universidade pública de renome e ter sido formado numa universidade particular? Durante muitos anos, realmente foi um diferencial em tanto a faculdade em que ele estava cursando. O programa de estágio em si, ele participa quando ele ainda está cursando.
E não quando ele está recém-formado ou já formado. Se preparando, né? Se preparando. Então é indiferente, não muda muito a faculdade na qual ele está estudando. As empresas não buscam mais aqueles candidatos que só de repente estão inseridas naquela faculdade que tem tradição. Isso é muito regional, isso muda muito de uma região para outra. Eu já atuei no CIE em outras regiões e, por exemplo, em São Paulo, sim, em São Paulo ainda existe as empresas onde tem como critério determinadas faculdades. Aqui da Baixada Santista não, porque nós estamos rodeados de excelentes universidades e faculdades. Então, aqui eu não recebo esse tipo de solicitação. Independente da faculdade em que ele está, ele participa do processo seletivo como qualquer outro candidato. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente abre espaço para as notícias da região e segue também falando um pouquinho mais sobre mercado de trabalho e estágio. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Prepare o bolso. Em Santos, ônibus municipais vão ter o primeiro aumento do ano. A população, claro, não gostou. De R$ 4,05, a passagem de ônibus vai para R$ 4,30. O aumento é de 25 centavos. Essa moedinha aqui, olha, 25 centavos por passagem. Parece pouco, mas a gente fez umas contas aqui. Vamos dar uma olhada no quadro. Quem trabalha de segunda a sábado 44 horas por semana, geralmente trabalha de segunda a sexta 8 horas e sábado 4 horas. De segunda a sexta, então, são 4 conduções por dia, porque a pessoa vai para o trabalho, vai para o almoço, volta do almoço e volta para casa. E no sábado, não tem almoço, são 2 conduções por dia. A 25 centavos a mais por passagem, no final de cada dia, aqui de segunda a sexta, dá R$1 a mais, e no sábado, 50 centavos a mais. No final da semana, são R$ 5,50 a mais. No final do mês, 5,50 vezes 4... olha só, R$ 22,00. No final do ano, dá R$ 264 a mais. Olha só o tamanho do impacto que essa moedinha de 25 centavos pode ter no bolso de quem trabalha e precisa pegar a condução todo dia. Não dá para aceitar. Infelizmente, não dá. Para justificar o aumento, a Prefeitura diz que no contrato de permissão do transporte coletivo está previsto o reajuste anual e que o valor foi calculado considerando o preço do combustível e dos insumos, como pneus e peças de reposição, além dos gastos com folha de pagamento da empresa. O aumento começa a valer à meia-noite do próximo domingo, mas tem gente que já está na bronca. Eu acho um absurdo isso aí, né? Porque o salário que a gente ganha não dá para nada. É mais um gasto, né? Mais um gasto, bem mais, né? É um absurdo. O salário mínimo da gente aumentou a micharia e aumentar 25 centavos na passagem. Isso é um absurdo, meu. Não dá para ser, né? Não dá para ser. É tirar do bolso do coitado que já está passando fome. É verdade que Santos, aqui da nossa região, é a cidade com o maior número de idosos. Consequentemente, com o maior número de gratuidade. Mas, atualmente, dentro do nosso cenário ainda econômico, qualquer aumento pesa no bolso do brasileiro, porque geralmente esses aumentos não acompanham o reajuste no salário desses trabalhadores. E as contas da Prefeitura de Santos foram reprovadas pela Justiça. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. A decisão do TCE foi divulgada essa semana. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2016. Um dos aspectos que levou os conselheiros a terem uma avaliação negativa foi o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para explicar de uma maneira simples, proíbe que a Prefeitura ou o prefeito, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, contraia uma despesa com valor superior ao dinheiro disponível para pagar. Em abril de 2016, a administração municipal tinha um estoque financeiro de R$ 22.316.000. Porém, o ano foi encerrado com saldo negativo de R$ 35.665.000 para quitar as despesas a curto prazo. A Prefeitura
por meio do seu departamento jurídico, já avisou que vai recorrer da decisão e vai enviar os documentos necessários para que seja feito um reexame das contas. Isso deve acontecer a partir do dia 20 de janeiro. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. A gente vai acompanhar e vai esperar a posição e o andamento desse processo com relação às contas referentes ao ano de 2016. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos Soraya Kassab Deloroso, supervisora do Grupo NPO, e Marcelo Pascoal, supervisor do CIE. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Eu daqui a pouquinho vou abrir espaço para a participação do telespectador. Mas antes, Marcelo, eu queria saber se esse mês é um mês propício para aquele estudante que está buscando um estágio. Sim, eu diria que é o melhor mês. No mês de novembro e dezembro é o período onde o maior número de contratos chegam ao seu fim, seja ele por motivo de formação, concluiu o ensino médio ou o ensino superior, ou então porque o jovem já atingiu aqueles 2 anos de estágio. Então essas empresas, elas entram no processo de reposição de vagas. Então hoje, atualmente, o CIE tem mais de 350 vagas abertas. Em várias e para vários cursos? Para vários cursos, no geral. Elas estão abertas, são vagas tanto de estágio quanto de aprendizagem. Os processos seletivos estão acontecendo, então as empresas estão no momento de conhecer os candidatos. Então o CIE faz uma filtragem inicial e encaminha para as empresas para que elas possam conhecer, entrevistar e aprovar ou não. E a expectativa ainda nesse primeiro trimestre é de chegar em até 1.000 vagas. Nossa, quase triplicar o número, né? Sim, quase triplicar. E esse número em comparativo ao no ano de 2018, ele é 20% superior. A que você atribui esse aumento? Eu diria que é o momento mesmo, é a expectativa das empresas em ter um ano superior ao ano passado. É uma reação da economia. As vagas de estágio é um reflexo da economia. Conforme esse mercado ele vai se movimentando, ele vai mudando, ele vai criando expectativas para o empresário, ele vai também abrindo as suas oportunidades. O estudante que está assistindo a gente e que tem interesse ou que está buscando um estágio, como é que pode fazer para ter acesso a essas 350 vagas disponíveis e saber se uma dessas 350 se enquadra no curso que ele está fazendo? Inicialmente, ele precisa ter cadastro no CIE. E esse cadastro ele pode fazer através do nosso portal ou comparecendo no nosso escritório. Basta que ele deixe os seus dados pessoais, os seus dados escolares, demonstrando ali qual é a sua área de interesse. Conforme as vagas vão surgindo, o CIE faz contato diretamente com ele, apresenta essas propostas e direciona ou não. Através da nossa ferramenta, que é o nosso portal, ele também consegue ter acesso a todas essas vagas. Então ele classifica ali as vagas de maior interesse, se candidata para o processo seletivo ali naquele momento mesmo e já recebe as orientações de como ele deve seguir. Se é ligar na empresa, comparecer direto, ir até o escritório para uma apresentação inicial no CIE. Então eu diria que o primeiro momento, a busca que o estudante tem que fazer é ir até o CIE para fazer o seu cadastro ou acessar o nosso portal. E esse é o momento? E esse é o momento, agora é a hora. E com relação ao mercado de trabalho formal? 2019, há uma expectativa mais otimista de abertura de vagas? Eu acho que sim. Claro que vai depender muito de como caminhar a economia do país, como esse novo governo der andamento, né, a parte econômica. Eu acredito que no segundo semestre a gente vai ter aí uma condição de aumento de vagas, né, de melhorar. Esse primeiro semestre vai ser muito de recolocar a economia, o Brasil de novo nos trilhos, né, para a gente ter um reflexo aí de melhoria de mercado no segundo semestre. Quando a gente fala de estágio, e você colocou que novembro e dezembro é o período onde se encerram a maior parte dos contratos, o CIE ele faz o acompanhamento, especialmente de quando aquele contrato é encerrado porque o estudante se formou, e aquele acompanhamento do estágio que se transformou em emprego? Vocês têm esse retorno de quantos estagiários começam fazendo aquele estágio, ficam os 2 anos na empresa e aquele se formam, obviamente, e aquele estágio se transforma como a oportunidade do primeiro emprego daquele jovem?
A gente não tem o dado estatístico para te passar efetivamente. Então, quantos contratos se tornaram efetivos? Mas nós temos a pesquisa que 64% dos alunos que entraram através de programa de estágio, eles permaneceram dentro da empresa. Então, pode ser naquele momento em que terminou o contrato dele ou em que ele retornou para essa mesma empresa, fazendo com que a oportunidade de estágio tenha sido a sua carta inicial. E as empresas, elas têm aquela política ainda de preferir formar aquele profissional do que, de repente, buscar uma pessoa já com vícios do mercado? Isso ainda é uma realidade? Sim, muito. A maioria das empresas que nos procuram, ela parte em busca nesse sentido. Então, contratar um estagiário hoje, além de todas as suas vantagens trabalhistas, tem também o momento de você conhecer um candidato novo, dar a oportunidade para um adolescente que está começando agora, sem vícios, e que, acima de tudo, ele tem toda aquela vontade de começar, de ingressar no mercado, de construir a sua carreira profissional junto com aquele empregador. Vestir a camisa. Vestir a camisa da empresa. A gente está falando de uma ferramenta que permite ou que facilita muitas vezes o caminho que é talvez a maior angústia de quem se forma, que é o primeiro emprego. O mercado exige qualificação, o mercado exige experiência. No entanto, quem acabou de se formar, muitas vezes tem só o estágio como experiência. Por que é tão difícil arrumar o primeiro emprego, Soraya? Olha, eu acho que o primeiro emprego, ele depende muito, lógico que da vaga, né? Se a empresa tem tempo de adaptar aquele primeiro colaborador, né? aquele primeiro trabalho. Mas algumas experiências antes, mesmo que não seja de emprego, elas contam muito, como por exemplo o estágio. Estágio é fundamental porque ele é uma experiência profissional. É, né? A prática da profissão, é a prática, né? Da profissão. Outra coisa, um intercâmbio, uma experiência mesmo que seja informal, né? De algum trabalho que já tenha tido feito, ou um trabalho mesmo no terceiro setor, né? Tudo isso hoje conta como experiência profissional quando quando é o primeiro emprego, né? A gente vê que aquele profissional, ele saiu da faculdade, mas ele se interessou, ele correu atrás. Ao longo do curso ele fez outros cursos. Exatamente, ele fez outros cursos, ele realmente se preparou. Então, ter experiência profissional anterior depende muito da vaga em si. Mas eu acho que hoje o mercado está aberto, sim, para uma primeira experiência. O menor aprendiz, né, é tão positiva essa experiência, né? A pessoa começa cedo, com 15, 16 anos, já ter uma experiência profissional. Eles são tão bem treinados, eles são disciplinados, bem preparados para a empresa, sim, né? Sim, e muitas vezes saem de uma referência muito negativa para encontrar a esperança de um futuro melhor, exatamente, né? E são geralmente jovens determinados, né, que abrem mão de tanta coisa para ter essa experiência. Então, a gente fala assim, mas eu nunca trabalhei, como é que eu vou conseguir um trabalho se tudo pede experiência? Mas não a experiência não necessariamente é um emprego anterior. Exatamente, não é uma experiência formal, né? Mas alguma coisa que você tenha feito na sua vida. A gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco, pegando o gancho do que acabou de dizer a Soraya, a gente vai saber como preparar um bom currículo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos Soraya Kassab Deloroso, supervisora do Grupo NPO, e Marcelo Pascoal, supervisor do CIE. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Soraya, como preparar um bom currículo? Bom, o currículo ele deve ter as suas informações básicas sobre sua vida profissional, né? Então, geralmente, se você começa um currículo se identificando com nome, endereço, telefone, e-mail, né? Colocar o seu objetivo profissional, a área, o que você está buscando se recolocar, dissertar um pouco sobre a sua experiência, né, profissional, as atividades que você desenvolveu nas empresas onde você atuou, formação profissional,
Relação das empresas onde você já trabalhou, as últimas 3 é suficiente, não precisa colocar muitas, Aquele né? histórico todo. As últimas 3. E o que é importante, dentro das empresas onde trabalhou, colocar o cargo que tinha e o período que ficou. Porque é diferente você ter um profissional que trabalhou, por exemplo, 3 meses e um profissional que trabalhou 3 anos, Sem né? dúvida. A avaliação é outra. O cargo também é diferente de um assistente de um analista, né? Então tem que ter essas informações. E também os cursos, conhecimento de línguas, de informática, né? O currículo deve ser enxuto, no máximo 2 páginas, né? Antigamente a gente via currículos imensos. Imensos. Hoje 2 folhas é o suficiente. E o que eu chamo sempre bastante atenção, o importante é você ter os seus contatos atualizados, porque a nossa maior dificuldade hoje na NPO, por incrível que pareça, é fazer contato com as pessoas. Eu vou te dizer que de 10 pessoas que a gente liga, eu não consigo falar com 7. Meu Deus, 70% das pessoas? 70%. As pessoas não atendem o celular, porque geralmente é um telefone estranho que não está cadastrado no celular dela, então ela não atende celular. Não esqueçam que estão em processo e que deixaram o seu currículo, né? Então não pode esquecer disso, né? Que você está procurando emprego e que algumas pessoas que você desconhece vão entrar em contato. Então, hoje, realmente, eu não sei se ele tem a mesma dificuldade, mas a nossa maior dificuldade hoje é fazer contato com as pessoas. Isso acontece também, Marcela? Idêntico. O mesmo problema. A nossa recomendação para o candidato é sempre que ele atualize quantas vezes for necessário os seus dados cadastrais, porque é uma dificuldade enorme conseguir falar com o jovem. E a gente está falando de uma oportunidade, né? Às vezes tão perseguida. É verdade, às vezes demora tanto para chegar a vaga e quando chega, ela passa por você e você nem viu, porque você não conseguiu receber as informações a tempo. Muito importante, pessoal. A gente está falando de um momento em que a oportunidade é o que faz a grande diferença. E é um ato simples. É você lembrar que se você trocou de telefone, que você trocou de e-mail, que você trocou, enfim, de qualquer dado que te leve ao teu contato, entre em todos os sistemas que você está cadastrado e atualize os seus dados, né? A gente tem 10 minutos e eu quero direcionar esses 10 minutos para uma questão que tem crescido, é polêmica, mas que candidato nenhum, seja em estágio, seja em mercado de trabalho, pode desprezar. Comportamento nas redes sociais. Rede social fecha portas? Às vezes sim. Eu já vi empresas, né, que às vezes durante a entrevista tem alguma dúvida sobre o candidato, fica aquela duvidazinha, né, de comportamento e tal, e aí fala, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais, né? Então a gente vai lá e olha, então é uma análise também que é feita, né? Então muitas vezes aquela dúvida que a gente acaba tirando lá nas redes sociais. Então é importante assim, se você está no mercado de trabalho, se você está desempregado, buscando alguma coisa, é importante que você se preocupe com o que você está postando nas redes sociais, sim. Isso vale para o estagiário? Vale também, você está num processo de avaliação, né? A empresa, quanto mais informações ela tiver de você, melhor para ela é na hora de um momento de aprovação. Então, se você está num critério de empate, por exemplo, e a empresa ela precisa de mais recursos para obter informações sobre você, a rede social é uma alternativa. E aí cabe a você avaliar se a sua rede social ela é compatível com o momento de processo seletivo. Nós sabemos que existem redes sociais, não só o Facebook, mas também redes sociais corporativas, como por exemplo o LinkedIn. Nós sempre recomendamos que o jovem ele tenha o seu cadastro lá, é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas e que pode ser o momento de você deixar toda a sua seriedade ali para que talvez no seu Facebook, Instagram, você expor ali suas rotinas diárias, como cada um gosta de fazer. Mas, sem dúvida, deve-se ter muita cautela. É importante deixar claro que LinkedIn é uma rede social empresarial, né? É, profissional. Profissional. E que quem está ali deve se ater a conteúdos profissionais. Exatamente. Num outro lado da moeda, a gente sabe de casos de pessoas, inclusive em cargos mais altos, que fizeram uso de suas redes sociais e acabaram sendo demitidos.
isso também é objeto de cuidado daquele empregado que está, por exemplo, dentro de uma empresa e quer, eventualmente, expor algumas das suas opiniões? Eu acho que a rede social, de forma geral, se você está empregado ou não está empregado, você tem que ter uma certa cautela do que você vai postar, né? Então, se você está trabalhando, você não vai postar nada que vá contra as ideias da empresa onde você trabalha, você não vai postar alguma coisa que possa te expor de uma forma negativa, né? Então, eu acho que na vida, nas coisas do seu dia a dia, você tem que ter uma certa cautela de tudo que você faz, né? Porque todos os nossos atos, nosso comportamento vai refletir lá no trabalho, no dia a dia, na família, enfim, tudo que nos cerca, né? Equilíbrio é sempre bom em qualquer lugar, exatamente. né? A qualquer tempo. Profissões em alta, dá para a gente dizer quais são? Ou quais estão em alta? Olha, eu acho que a gente tem em alta hoje as profissões voltadas às áreas de tecnologia, né, de forma geral. O marketing digital, a gente percebe hoje que é uma profissão que está crescendo. A área da saúde, de forma geral, né? A área de meio ambiente também, né? A preocupação hoje com o meio ambiente, espero que continue, mas é uma preocupação e está em aberto também. Mas as profissões hoje, o que está em alta hoje pode não estar em alta amanhã. Existem pesquisas, inclusive, que 65% das profissões do futuro ainda nem existem, né? Exatamente, as profissões elas estão hoje em constante mudança. Então, a gente tem hoje um mercado muito diferente. Na nossa época lá dos nossos pais, há 20, 30 anos, a pessoa se formava numa área e ela trabalhava nessa área durante a vida toda. O resto da vida. O resto da vida era essa a profissão dela. Hoje a gente tem uma ideia de que o jovem ele vai mudar de profissão ao longo da vida, no mínimo umas 2 ou 3 vezes, né? Porque as coisas hoje elas são mais rápidas, elas são mais ágeis, elas mudam constantemente, né? Então, o que está em alta hoje pode não estar em alta amanhã. No CIE, as vagas de estágio que estão em alta são ligadas a essas áreas? Mais ou menos. Nós temos alguns cursos que têm uma tendência de maior contratação e o curso hoje que ele é o pioneiro é o curso de administração, ele vem seguindo do curso de direito, que também contrata muito. Aqui na região nós temos uma procura muito grande por estudantes de gastronomia, que era um curso que nunca foi procurado no passado e como a colega falou, esse mercado ele está mudando. Então são cursos novos. A área de tecnologia também é uma área que é muito procurada e o estudante em si de ensino médio, que ele participa de vagas não só de estágio, mas também para os cursos de jovem aprendiz. Que o CIE também é um agente que faz o trabalho de capacitação de jovens aqui na Baixada Santista. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu tive um grande prazer de fazer esse programa, falar sobre um tema que é muito atual, a todo tempo atual, aliás, e que, de certo, interessa muita gente que está nos assistindo e que vai nos assistir ao longo aí das nossas redes sociais, porque esse programa vai ficar disponível. Soraya, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigada. Pelos esclarecimentos extremamente importantes. Queria que você deixasse aqui os contatos do Grupo NPO, para eventualmente quem está nos assistindo, de repente, quiser alguma informação a respeito de alguma vaga aberta, enfim, de como poder se pôr à disposição de clientes de vocês. O Grupo NPO tem um site, né, que é gruponpo.com.br. Ali nesse site vocês têm acesso a todas as nossas vagas que estão em aberto. Podem cadastrar o currículo ali no nosso site e também se candidatar a essas vagas, né? Aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, nós recebemos também na NPO os currículos, né? Cópia física na Rua Goiás 19, onde também eles vão poder participar de todos os nossos processos seletivos. Muito obrigada. E o CIE fica onde? O CIE fica na Ana Costa, número 79, bairro de Vila Matias.
O estudante que tiver interesse em fazer o seu cadastro pode ser feito lá pessoalmente Ou pelo site. ou pelo site, que é www.ciee.org.br. O CIE também tem um canal de comunicação, que é a nossa central de atendimento, que o nosso telefone é 3003-2433. Muito obrigado pela tua participação. Nós falamos aqui nos bastidores que tanto eu como Soraya temos uma gratidão pelo CIE e temos passagens pelo CIE. Eu comecei minha vida profissional a partir de um estágio que eu consegui no CIE e Soraya conseguiu seu primeiro emprego também no CIE, né, Soraya? É verdade. Prova da seriedade dessa instituição, gente. Muito obrigada. Muito obrigado você pelo convite. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.